Boa noite, gente. Como é que tá aí o som? Tá tudo ok para vocês? Então, a gente precisou trocar o microfone para evitar qualquer interferência, para que dê tudo certo, para que a mensagem alcance o coração de vocês da melhor forma possível. Pessoal, eu já fui apresentada pela seminarista Bruna, mas eu vou dizer novamente, eu sou Reísa, eu sou a postulante encarregada pela igreja. Postulante é um passo antes de ser ordenada pastora. Então, eu sou encarregada aqui pela Comunhão Iguatu. E é muito bom estar aqui com vocês, falando do amor de Deus. E hoje eu estou tendo o privilégio de pregar com o meu discípulo mais velho aqui de Iguatu. Não pela idade, talvez pela idade também. Mas foi o primeiro aqui na cidade de Iguatu. E é seminarista Daniel, ele já está na equipe pastoral, casado com a seminarista Carlília, e é sempre uma bênção. Nós hoje vamos compartilhar com vocês, continuar a série de mensagens que nós estamos ministrando, que se chama Eu Amo Minha Igreja. Quem já está acompanhando aí as séries já está entendendo o que é igreja e por que nós amamos a nossa igreja. Nós falamos disso no primeiro domingo. No domingo passado, nós falamos sobre a igreja que vive o reino. Amém, Jesus. Que cada buzina dessa seja para a honra e glória do Senhor. Amém, Senhor. Não tem problema. Pessoal, imagina só. Imagina se toda uma empolgação dessa, nós pegássemos essa energia e fosse para a glória de Deus. Já pensou que coisa boa? Se a gente pegasse toda essa disposição, toda a gasolina gasta, toda a dedicação que muitas vezes se tem em determinadas coisas do mundo, e se a gente colocasse para o Senhor, vale a pena a reflexão. Então, como eu disse, domingo passado nós falamos sobre a igreja que vive o reino. Hoje nós vamos falar para vocês sobre entenda o propósito da igreja. Nós precisamos entender o propósito da igreja. Lembrando que não é igreja estrutura 4 paredes. Nós estamos falando do corpo de Cristo. Cada um aqui de vocês é igreja. Nós somos igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Independente de denominação, da religião, nós somos igreja. Certo? E a igreja, nós precisamos entender que a igreja é movimento. Uma igreja que não se movimenta vira monumento. Qual é a graça de ter uma igreja linda e maravilhosa só como um monumento? Ela não está cumprindo o seu propósito. Nós precisamos ser a igreja que se movimenta, que busca a renovação da visão, que busca sempre estar alinhado com Jesus, que busca motivar as pessoas para conhecerem a Deus. Esse é o foco da igreja. Muito mais do que uma organização social, muito mais do que uma instituição, nós somos uma família. Não é à toa que a gente diz uma família para pertencer. Nós somos uma família, sim. Precisamos entender por que nós somos família e nós vamos falar mais sobre isso. Quero chamar a atenção de vocês para um versículo de Provérbios que diz assim. Provérbios 16:4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Você tem noção que Deus faz tudo com um propósito? Que Deus não faz nada ao acaso? Que Ele simplesmente não trouxe você até aqui simplesmente para nada, só para você ter um momento diferente? Não. Tudo tem um propósito. Você nasceu com um propósito. Se você ainda não sabe o seu propósito, eu convido você a caminhar junto conosco para você descobrir o seu propósito aqui na terra. Você não nasceu como uma planta, você não foi criado como uma planta que nasce, cresce, reproduz e morre. Na minha época a gente aprendia assim, não era, Daniel? A planta nasce, cresce, reproduz e morre. Você não nasceu só para isso, você nasceu para algo mais que o Senhor tem para a sua vida. E nós vamos falar sobre os propósitos da igreja, os propósitos da gente. Mas antes de compartilharmos, eu quero convidar o seminarista Daniel para nos levar, nos conduzir em oração, para que o nosso foco esteja somente na palavra de Deus. Amém. Senhor Jesus, Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor faça em nós, que o Senhor faça através de nós, e que cada palavra proferida por mim, por postulante Reísa, sejam palavras vindas de Ti, Pai. Sejam palavras que passem pela gente para atingir os corações que mais precisam. E que o Senhor cumpra o seu propósito, Pai, nas nossas vidas. E que essa pregação seja a palavra que alguém aqui realmente está precisando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu queria falar do primeiro propósito para a nossa família chamada igreja. O primeiro propósito é ter a adoração como estilo de vida. É exatamente isso que eu quero dizer. Ter a adoração como estilo de vida. E uma pergunta que eu quero fazer para você é: você sabe por que você foi criado?
Alguém aqui sabe por que de fato foi criado? Eu não sei se você sabe, mas Deus sabe. E se você não sabia, fique sabendo agora que Ele escolheu você, porque Ele tem um propósito para você, que Ele já tinha desenhado desde antes de você nascer, lá no ventre de sua mãe. Lá no ventre de sua mãe. E o propósito é simples, é para eu e você amarmos a Ele, glorificarmos a Ele, honrarmos somente a Ele. Se Ele nos criou, é para isso que nós estamos aqui. E a palavra que eu quero trazer para você, o que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união em Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. Preste bem atenção nisso. Pertencermos somente a Deus. A sociedade hoje, ela tem inúmeras coisas aí que tomam a atenção da gente, que fazem com que cada vez mais nós desviemos o nosso olhar de Cristo e olhemos para outras coisas. Essas coisas podem ser inúmeras. Pode ser o celular que está na sua mão, pode ser o ganho que você está buscando no seu trabalho, pode ser a roupa que você está vestindo porque outra pessoa viu e acha bacana e você quer se sentir o máximo. Então, entenda isso. Deus, Ele nos criou com o propósito de amarmos a Ele. A sociedade tenta nos desviar disso. E cada vez mais nós temos que fugir dessa idolatria. Essa palavra idolatria, eu vou tentar ser mais breve. É quando você tira Deus do foco e coloca qualquer outra coisa no lugar dele. Quando você faz isso, você está idolatrando algo. E isso pode ser o dinheiro, pode ser sua carreira, pode ser o entretenimento. E o pior, pode ser até você mesmo. Muitas vezes nós temos essa mania de nos acharmos independentes. Nós fomos criados por um propósito e nós não seríamos criados por Deus em momento algum para servir para algo que não fosse para o reino dele. Então não se ache o máximo, não se ache uma pessoa independente do Senhor, porque Ele de fato é quem fez você com um propósito, e nós temos que ter esse estilo de vida de adoração a Ele, de render louvores a Ele, de render orações a Ele, para cumprirmos o nosso propósito enquanto igreja. Gente, isso é totalmente verdade. E em segundo lugar, o segundo propósito para a nossa família chamada igreja, olha só, viver em comunhão nos fortalece. Você precisa entender que a vida em comunhão nos deixa mais fortes. Nós precisamos estar juntos. Lembra que eu falei domingo passado que ovelha que vive sozinha vira petisco de lobo? Então ninguém quer ser um petisco de lobo. Nós precisamos estar juntos, unidos. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Ele nos quer em família. E é por isso que Deus manda a família espiritual. Eu tenho certeza aqui que talvez pessoas, principalmente quem já está há mais tempo na caminhada, você certamente gostaria de um familiar seu aqui dentro. Certamente agora veio à sua mente algum familiar seu que você gostaria que estivesse vivendo exatamente o que você está vivendo. Muitas vezes a nossa família de sangue nos decepciona. Muitas vezes a nossa família de sangue, ela não tem a mesma visão que a gente tem ainda, porque tudo é possível para Deus. Então, nós nos decepcionamos, nós ficamos frustrados, mas Deus é tão bom. Olha que maravilha que Ele manda a família espiritual. Quantas vezes eu já supri necessidade na minha vida? Eu não, Deus supriu na minha vida através da família espiritual. Se vocês, para quem não sabe, eu tenho uma bebê que vai fazer ainda 2 meses, por isso ali isolado, não é porque a cadeira especial da postulante é ali, não tem nada a ver. Eu gosto de estar aqui no meio do povo dançando, mas eu estou com uma bebezinha, eu amamento. Então, por muitas vezes, as pessoas da família espiritual me dão um suporte. Hoje, meu marido Guilherme, que é o seminarista, ele está lá, mas nem sempre ele pode estar lá com a bebê. Então, às vezes, vai alguém, vai um intercessor, vai alguém daqui, pastor, sempre tem alguém suprindo a necessidade. E na sua vida não é diferente. Se você está na caminhada, se você está vivendo em comunhão, pode ter certeza que aquele vazio que talvez sua família de sangue tenha deixado, Deus supre de uma forma espetacular, extraordinária com a família espiritual.
Veja o que diz em Efésios 1, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Ele já tinha resolvido que eu, que você, que nós seríamos filhos. Nós estamos numa família espiritual, entenda isso. Deus, ele nos dá a família dele. Olha que privilégio você ter o direito de dizer: eu sou filho do Rei dos Reis. Eu sou a filha predileta. Eu tenho que ser ousada mesmo quando eu digo. E uma vez eu disse até às meninas da igreja: diga que você é a filha predileta. Não tem um filho predileto que é aquele que a gente diz que é o mais mimado, que cuida mais, que o pai dá mais atenção? Pois eu digo que eu sou a filha predileta. Por quê? Porque Deus, ele me ama de um jeito tão surpreendente que ele ainda me dá uma família espiritual. Para quê? Para eu viver em comunhão. Olha que bênção. E viver em comunhão, gente, precisa de concordância. Aqui, eu sei que cada mundo é um mundo, cada cabeça é um mundo, mas nós precisamos viver em concordância. Deus nos chama para viver em unidade. Eu posso não concordar com o seminarista Daniel, mas nós somos família espiritual, e nós precisamos estar em unidade. Andar junto, de mão dada. Vamos lá, eu não concordo com você não, mas vamos para o bem maior, que o nosso alvo é Jesus. Isso sim é viver em concordância, isso sim é viver em comunhão. E se você quer entender na prática, assim, o que é viver em comunhão, participe de uma célula. Para quem não sabe, célula é um pequeno grupo que a gente se reúne toda semana, uma vez por semana. Nós temos a célula Renovo, que é de 18 anos acima, nas sextas-feiras, às 19 horas. Por enquanto está sendo online, já já vamos voltar para o presencial. Tem célula de adolescente também nas quintas-feiras. Então, assim, célula é o momento que a gente compartilha, que a gente chora, que a gente aqui tem uma pessoa especialista em fazer a gente chorar, que é a Elivânia, nossa acolhedora. Toda célula, quando ela abre a boca, ela é tímida, mas quando ela abre a boca, a gente chora. É impressionante. A gente compartilha, a gente angústia, a gente aprende da palavra de Deus, a gente vive em comunhão. Não viva sozinho, não viva sozinho, viva em comunhão. Vocês vão ver que no dia que você começar a experimentar o que é viver em comunhão, no dia que você se afasta, você sente falta. No dia que você não participou de uma célula, você sente falta. Sua semana não foi igual. Por quê? Porque o propósito da igreja, um deles é que Deus nos chama para viver em comunhão, porque a comunhão nos fortalece. E em terceiro lugar? Em terceiro lugar, é muito simples. Algumas pessoas aqui sabem do que eu vou falar. É efetivar o cuidado no discipulado. Então, discipulado é uma das coisas que a gente leva muito a sério. Porque não estou falando do discipulado oficial, de dizer que eu sou discipulador de Greg, que Reis e Guilherme são discipuladores meu e de minha esposa. Não, eu estou falando também só do cuidado. Eu não estou falando só desse ponto, né? Ou seja, a gente vê os membros da igreja sendo cuidados. A Elivânia mesmo comprovou isso, ela falou, mais uma vez ela fez a gente chorar numa célula, quando disse que o cuidado que ela sentiu com ela na igreja foi o que fez ela permanecer. Não foi ela vir, foi ela permanecer. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer, porque isso é muito notório na vida da gente. Quando Deus, Ele nos criou com esse propósito de viver em adoração, ter um estilo de vida em adoração e vivermos em comunhão, como a gente diz até, como está na palavra, a comunhão dos santos, essa comunhão dessas pessoas que estão se santificando para Ele, é exatamente porque Ele quer que nós cuidemos uns dos outros. Esse é um dos motivos pelo que Ele quer. Então, crescer junto como igreja é um dos motivos. E a gente cresce em maturidade, a gente cresce também, não só em número, mas em espiritualidade também. E olha só o que Deus reservou para nós, que está escrito lá no versículo 10 de Efésios 3. A intenção dessa graça que era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Agora presta bem atenção nessa frase, mediante a igreja. Quando a gente diz mediante a igreja, é por intermédio da igreja, é através da igreja. E nós falamos aqui agora há pouco que a igreja não é esse templo, a igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é essa cabeça que nos guia rumo a um lugar maior, um lugar melhor, que é a vida eterna junto com o nosso Criador. Então, é através da igreja, é através dessa união, dessa comunhão, através do discipulado, que Ele nos chama a seguir discipulando
proclamando o reino, proclamando o evangelho, mostrando às pessoas a importância de adorar a Deus, de glorificar a Deus e de fazer com que isso se torne realmente a essência de nossas vidas. Eu nunca tive um estilo de vida de adoração, eu descobri nessa pandemia. Eu descobri nesse momento de isolamento social, que para mim já está muito clichê dizer, mas foi o melhor período da minha vida até hoje. Foi o melhor período da minha vida. Eu me descobri como homem, eu me descobri como marido, me descobri como pai, mas também me descobri como filho de Deus. Eu me descobri dessa forma. E é isso que eu estou te convidando a fazer. Se descubra. Se descubra. Descubra o propósito que Ele tem para você. A gente está falando da família, né? da igreja enquanto família. A gente está falando de discipulado, de estilo de vida em adoração, em comunhão. Então, nada melhor do que saber o teu propósito com quem te criou. Porque quando a gente tem isso aqui, vem com o manual. Quando a gente compra uma caixa de som, uma câmera, vem com o manual. A gente descobre como funciona. Até agora, eu não vi nenhuma pessoa que veio ao mundo com um manual de como é que vai funcionar as coisas na vida dela. Mas quem te criou sabe. Só quem te criou com um propósito real sabe exatamente o que quer para a tua vida. Nós não vamos saber enquanto não formos a Ele, tá? Então, como a gente torna essa vontade multiforme, essa multiforme sabedoria de Deus em proclamação do reino dEle, é buscando a Ele, é agindo enquanto igreja em comunhão e levando essa palavra a todas as outras pessoas, certo? E o quarto lugar? Amém? E o quarto lugar... O quarto propósito para a nossa família chamada igreja é servir como voluntário em um ministério. Servir. Você precisa servir para você se sentir útil. Nós estamos aqui para... Jesus veio para servir, quanto mais nós, meros mortais, filhos do Senhor, nós estamos aqui para servir também. E uma das formas de servir é exatamente o que Daniel estava falando, o discipulado. Gente, discipulado gera crescimento, discipulado gera raízes profundas no Senhor. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu discipulo Carlília, comecei a evangelizar a vida dela e tal. Carlília começou a evangelizar a Vânia, nossa intercessora. Vânia foi evangelizando. Vânia hoje já discipula Edivânia. Então daqui a pouco a Edivânia já vai discipular. E assim a gente vai aumentando a rede do cuidado. Para isso é servir, é dedicar nosso tempo na obra de Deus. O voluntariado, gente, é a maior força que a igreja tem. Vocês hoje não estariam sentados aí com um ventilador, com esse ambiente maravilhoso, se não tivessem tido voluntários para pintar a igreja, para organizar, para botar a cadeira no lugar, para lavar a igreja, como toda semana nós temos sempre uma equipe que vem lavar a igreja, vem limpar a igreja para receber você. E o melhor de tudo é que o povo vem no sol quente, com um sorriso daqui até aqui. E é bom, gente, sabe por quê? Porque isso é um ministério nobre. Se brincar, eu acho que o ministério de limpeza é o ministério mais nobre aqui dessa igreja. Você não precisa ser um pastor para você servir a Deus, não. Você não precisa estar aqui no microfone, cantando, estar à frente para o povo lhe ver, para você servir a Deus, não. Você pode servir limpando, sim. Limpando o chão, organizando as coisas. Então, nós precisamos entender que propósito de igreja é serviço. E nós temos vários ministérios aqui na igreja. Quando você chega, já tem um pessoal super sorridente para te receber na porta. Nós temos um acolhimento. Tem gente aqui num computador escondidozinho aqui, tudo bem quietinho, transmitindo para quem está assistindo online, inclusive um abraço para quem está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. E também está aqui, projetando para você receber o melhor slide possível, a letra da música, para ninguém ficar perdido. Nós temos vários ministérios. Por quê? Porque nós entendemos que precisamos servir a Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: o plano de Deus é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Sabe quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que a gente diz, assim na terra como no céu? Esse é o propósito de Deus. A gente quer ligar, fazer essa ligação da terra com o céu, e isso acontece muito no serviço. Será que Deus, Ele não quer falar para você algo? Será que Ele não quer te mostrar algo através do serviço?
Eu confesso a vocês que minha vida, ela deu uma reviravolta depois que eu comecei a servir. E olha que eu servi já, limpando, até hoje eu sirvo. Só não estou servindo porque ainda estou finalizando aí o resguardo, mas enfim, eu amo limpar a igreja. Eu amo lavar a igreja. Eu amo eu já fui de acolhimento. Gente, só não fui cantar, porque enfim, Deus não deu o dom. Mas o que me botar eu faço. Se for para cantar, ainda canta, ainda arranha alguma coisa, porque Deus recebe. Mas eu gosto de servir, porque eu sei que isso atrai a presença de Deus para a minha vida. E vocês precisam buscar isso também. E a gente sabe que não é fácil, pessoal, não é fácil. Porque você vai ter que desprender tempo, você vai ter que renunciar a muitas coisas, vai ter dia que você vai querer estar numa rede se balançando em casa, mas é o seu dia de servir. Então, a sua carne vai falar mais alto, mas você diz, opa, peraí, que o Espírito é mais forte. E aí você vai tendo prazer. Quando você vai encontrando prazer em servir, as coisas vão ficando diferentes. Pode ter certeza que nós estamos aqui para servir e também para transformar vidas. Vamos então para o quinto propósito? O quinto propósito dessa família chamada igreja que vai ser projetado aí para você é cumprir o ID aonde você estiver. Porque a palavra de Deus, ela diz muito claramente que ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então não importa onde você estiver, porque quando Jesus disse isso, ele não só falou, ele deu exemplo. Porque ele ia a todos os locais pregando o evangelho. Ele ia fazendo, na realidade, a vontade de Deus. Ele ia sendo o próprio evangelho vivo na vida das pessoas. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é: a gente está falando tanto de propósito, de que nós fomos criados com um propósito, e eu fico me perguntando, você já se imaginou como uma ferramenta? Uma ferramenta qualquer. Se imagine como uma ferramenta. Agora sim, uma ferramenta criada especificamente para uma coisa. Agora, uma ferramenta criada por Deus. Uma ferramenta criada por quem realmente merece a nossa honra, merece a nossa glória. E eu fico pensando muitas vezes, porque em tanto tempo, e graças a Deus ele recebe, mas por que tanto tempo eu demorei para descobrir o meu? Hoje eu sei. Hoje é nisso que eu trabalho, é isso que eu busco. Mas a gente precisa entender que cada ferramenta tem a sua utilização de forma adequada, quando elas estão na oficina de Deus. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui que a gente não tinha nem combinado. Eu, Reísa, Bruna, Saulo, nós somos todos professores. Eu amo lecionar. Eu já, literalmente, eu vou falar assim de uma forma mais clara, eu já me dei mal em alguns empregos, exatamente porque eu estava visando o dinheiro que aquele emprego me proporcionava. Mas a partir do momento que eu descobri em fazer o que eu amo, mas também fazendo que aquilo leve pessoas ao caminho correto da santidade, aí sim eu me descobri realmente onde eu queria estar. Então, ensinar, lecionar, não é só você estar numa sala de aula, mas na hora que eu paro na rua, na hora que eu converso com alguém, na hora que eu mando uma mensagem, que falo do Evangelho, que falo do amor de Cristo, e principalmente com algumas pessoas mais próximas, que acabam sabendo quem eu era, quem eu fui e quem eu sou hoje, eu acabo dando o exemplo vivo do que Cristo fez na minha vida. A mãe de Guilherme, em 2018, junto com o Messias, que estava aqui no culto, 3 semanas atrás, eles me deram um papelzinho 2 anos atrás dizendo: sua vida será evangelho para muitas pessoas. E quando fala-se de evangelho, é esse exemplo de Cristo. E quando eu já ouvi algumas pessoas dizerem: cara, quem te viu e quem te vê hoje. E eu guardei esse papel e mandei para eles quando eles estavam aqui. Eu disse: ó, está aqui, eu nunca esqueci disso. E eu não vou nunca, de forma alguma, deixar de fazer o que Cristo disse lá atrás, ide e pregar o Evangelho. Porque olha só o que está lá em Efésios 11, né? Efésios versículo 11, no capítulo 1. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Então, como o postulante Reísa disse, o nosso motivo aqui na terra é de fazer essa ligação entre céu e terra. A palavra diz também que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu, e tudo que a gente desligar na terra será desligado no céu.
Então nós temos que ligar esse estilo de vida de adoração, nós temos que ligar essa vontade de querermos estar cada vez mais perto do Senhor, nós temos que ligar cada vez mais aqui na terra a vontade desse bairro, dessa cidade, mas principalmente de nossas casas e de nossas vidas, serem evangelhos vivos, serem presença de Deus. Para a gente, no caso, começar a mostrar às pessoas que não é só um livro. Gente, a Bíblia não é o livro mais vendido da história, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu não vou entrar no mérito do que muitos têm falado dias atrás, de que a Bíblia é insuficiente. Não, ela não é insuficiente. A Bíblia é suficiente, a palavra de Deus ela é suficiente, ela é prioridade na minha vida e vai ser prioridade na vida de vocês também, eu creio nisso. Então, Deus, Ele nos escolheu. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, Ele escolheu a todos nós, Ele escolheu a você que está vindo pela primeira vez, não importa se você é novo convertido, se você já está no caminho há muito tempo, Ele te escolheu. Então aceite isso. Como a gente diz, gente, posso fazer nada, Ele te escolheu, aceita, certo? Então entenda isso, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Amém. E olha que frase interessante que vai ser projetada para vocês. Diz assim: porque a igreja não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Ei, você não veio aqui só para dizer, eu vim receber um pouco de Deus e fica por isso mesmo. Não, aqui é ponto de partida. É por isso que no final a gente faz a despedida. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos, porque é a partir daqui que começa tudo. É a partir daqui que vai definir sua semana. É a partir é a partir da igreja que vai definir como você vai lidar, como você vai receber o propósito na sua vida, exatamente como o seminarista Daniel falou. E nós somos igual uma sala de parto. A igreja é igual uma sala de parto. Quem já sabe, uma sala de parto ela tem que ser toda cuidada, esterilizada, tudo bonitinho, com os profissionais, para que o bebê venha na maior segurança do mundo para o mundo. Já que na igreja é a mesma coisa, nós precisamos ter tudo o que for necessário para gerar filhos espirituais, para que nasça filhos espirituais. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, só nasce um discípulo de Cristo, de quem é pai e mãe de Cristo. Só vai nascer um filho de Cristo a partir de mim se eu for de Cristo também. Então nós precisamos entender isso, porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Queira gerar frutos, queira gerar discípulos de Cristo, queira que as pessoas olhem para você e digam assim, rapaz, eu estou vendo Cristo na vida de fulano, eu vejo Cristo na vida dele, e que você possa fazer igual o apóstolo Paulo, que ele disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E lembrem, nós somos uma família para pertencer. A gente está aqui para dar a mão ao outro, para quando um estiver caindo a gente levantar. Isso sim é propósito da igreja. E eu quero que você nesse instante fique em pé, por gentileza. Fique em pé e ouve. Esse louvor, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Presta atenção na letra desse louvor que vai ser cantado. Que Deus possa falar ao seu coração. E depois nós vamos ter um momento de oração.